Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estarão e verão este vídeo. Eu espero não acontecer o mesmo problema da semana passada. Bom, ninguém apareceu ainda, então vou ficar aqui enrolando até eu ver que alguém apareceu, né? Porque afinal de contas não teria sentido começar a falar sem a presença de nenhuma pessoa. Que bom, alguém apareceu. Me avise quando eu puder começar a falar sobre o tema que eu pretendo tratar hoje. Enquanto isso, eu já dei boa noite, mas vou dar de novo, porque eu sou uma pessoa muito legal, né? Enquanto isso, eu vou ficar aqui falando sobre absolutamente nada relevante para se entender o que é o assunto relevante de hoje, né? Porque afinal de contas, relevância é uma coisa complexa. Por exemplo, não tem relevância nenhuma discutir o que é relevância para se entender o que eu vou falar hoje. Mas discutir o que é relevância é uma coisa relevante para se entender o que é relevância. É verdade, né? Eu tenho que falar sobre isso, porque olha, bem lembrado. Falando nisso, esqueci que eu também tinha que ter limpado a câmera, porque eu não sei se ela tá limpa. Bom, espero que agora esteja mais limpa e não mais suja. É o seguinte, se você está vendo pelo YouTube, fique sabendo que isso aqui é uma live no Facebook. Então, como assim vai ficar perdido? Não entendi. Entendi agora. É isso aqui que é uma live no Facebook, então você de vez em quando vai perceber que eu vou dar boa noite aleatoriamente para uma pessoa. Eu vou começar falando uma coisa aí, eu posso olhar de repente para o celular como se tivesse alguma coisa inacreditável, e aí eu vou passar a falar uma coisa que não tem nada a ver, vou esquecer do que eu estava falando, nesse caso, mil perdões, mas é porque isso aqui é uma live feita no Facebook, assim como todos os vídeos que eu postei até agora no canal. Eu não sei se o próximo vídeo ainda vai ser. Não, todos não, desculpa. Tem um único que não é uma live no Facebook, que é sobre acho que a terceira parte é sobre o sincretismo, analisando a música O Negro Religioso, que inclusive é um conceito importante para o que a gente vai falar aqui, né? Só para avisando para aqueles que não viram, acho que 4 vídeos sobre sincretismo, né? É um conceito importante com que vai explicar aqui. Se você não viu e tá com preguiça de ver, porque afinal de contas eu acho que tem tipo umas 3 horas falando só sobre sincretismo, vê pelo menos o primeiro e o último, tá? Pelo menos. Mas eu, claramente, fiz para que você visse todos. Bom, é o seguinte, eu não vou explicar a ideia dessas lives, porque eu acho que eu já expliquei tipo umas 4 vezes e eu realmente tô com preguiça de explicar, mas como até agora ninguém me mandou começar, então eu vou explicar, porque afinal de contas eu não tenho nada mesmo pra fazer nesse momento, né? Então é o seguinte, essas lives têm como objetivo contar a história do Brasil contextualizada dentro da história da capoeira, porque a capoeira foi ignorada durante muito tempo, foi marginalizada durante muito tempo, uma marginalização que por acaso a gente vai começar falando hoje mesmo sobre essa questão da marginalização da capoeira, né? Oi, Alessandro! Então, né? E aí, por conta disso, a capoeira, que tem uma grande importância histórica em vários momentos, ela é ignorada. E já que diz o provérbio africano, enquanto as histórias de caçadas continuarem sendo contadas pelos caçadores, estes permanecerão como os únicos heróis. Chega de deixar só os caçadores contar a história, vamos contar a nossa história também, né? Então eu já vou avisando, não sou historiador. Na verdade eu tenho no momento 2 semanas de aula de arqueologia estou matriculado numa faculdade à distância de história, mas então não sou historiador ainda. Então, por favor, vá pesquisar, sempre traga informações para serem discutidas, que você achar que alguma coisa que eu falei tá errado, tá bom? É o seguinte, eu já não tenho mais nada para falar. Já sei, vou falar das músicas enquanto eu não estiver falando nada importante mesmo. Essa questão das músicas, o que acontece? Nas tradições africanas, em geral, porque as tradições africanas, apesar de terem semelhanças, elas não são idênticas e são diferentes em vários aspectos, mas em geral, assim como as tradições indígenas, para deixar bem claro, elas têm a questão da música como uma questão muito importante.
Então, sendo a música a forma pela qual nós capoeiristas transmitimos a maior parte da nossa história e tendo uma ligação muito forte com as tradições africanas, então eu pensei de uma maneira assim, também para deixar mais legal as lives, né? Trazer a essa questão musical e a partir daí interpretar as músicas, até porque é uma coisa que os brasileiros em geral têm a dificuldade de interpretação de texto, né? Na verdade, a maior parte da nossa população é de analfabetos funcionais, ou seja, uma pessoa que lê e não entende nada do que está lendo, né? E é extremamente importante saber o que a gente está cantando antes de cantar, né? Porque, por exemplo, uma música que eu conversei aqui, que é Balami como Gemacá, ela tem um caráter racista, né? E para a gente poder manter e retirar esse caráter, não só primeiro preciso identificar, e para isso a gente tem que saber interpretar, e depois precisamos conhecer a história para poder trocar de uma perpetuação do racismo para uma denúncia do racismo, né? Que foi uma coisa que eu propus no vídeo sobre alimentação, que eu tenho quase certeza que foi o vídeo passado. Bom, me falaram que eu posso começar, então vou começar justificando por que usar a música do Paula César Pinheiro, Toque de São Bento Grande da Angola. Paula César Pinheiro, pelo menos eu tenho quase certeza de que não é capoeirista. Ele, na verdade, pelo que eu sei, pelo menos ele fez um CD em homenagem a Besouro Mangangá, que é um grande capoeirista do início do século XX, de quem eu vou conversar no futuro, tipo, bem no futuro mesmo. Sempre soube, Alessandro, que você era meu fã, né? Mas, assim, também sou bastante seu fã, né? Enfim, e é desde 2011 que a gente se conhece. Nossa! Bom, enfim, deixa eu lembrar assim. Mas eu escolhi essa música do Paulo César Pinheiro primeiro porque eu gosto dela e vocês são reféns do meu gosto musical, para deixar isso bem claro, porque afinal de contas quem faz esses vídeos sou eu, esse canal é meu, então eu escolho a música. Segundo, o que acontece? Peraí, sim, lembrei. Segundo, a música, ela traz... A gente vai falar de resistência escrava, né, hoje. Na verdade, eu coloquei inclusive um X em cima de escrava, porque escravo é só aquele que se deixa ser escravo. A pessoa que realmente não é... bom, tava achando estranho, porque a gente se conhece há bastante tempo, mas desde 2011 achei estranho, né? Que agora, pensando bem, como eu cheguei em Fortaleza em 2014, realmente não tinha muito sentido, mas enfim... a resistência escrava, né? Só é escravo aquele que se deixa ser escravo. Por isso é importante a gente falar da resistência escrava, é por isso que eu queria falar tanto sobre esse tema. Primeiro, porque a história do Brasil em geral é uma mistura de tragédia com comédia, sabe? Assim, sempre ou é uma coisa extremamente trágica ou é uma comédia. Como é uma comédia, e geralmente a comédia tem como consequências coisas trágicas, né? Mas a parte épica mesmo, pelo menos a parte que eu vou contar como épica, porque história essa é uma coisa que a gente conta, então se eu contar algo como épica, ela se torna épica, e se eu contar algo como trágico, ela se torna trágica, tipo os Bandeirantes, contado como uma coisa extremamente épica, e eu pelo menos enxergo como uma coisa extremamente trágica, porque a gente está falando de um etnocídio imenso, né? E quando a gente vai falar de resistência escrava, é claro que eu vou contar como uma coisa épica, né? Bom, enfim. E a segunda coisa importante é justamente para mostrar isso, porque até agora a gente está falando de escravos. A partir do momento que a gente começar a falar de resistência escrava, a gente não vai mais estar falando de escravos, a gente vai estar falando de pessoas que não aceitaram a escravidão e, aliás, fizeram isso de várias maneiras, inclusive algumas maneiras que configuraram o Brasil de hoje, né? Quando a gente for falar da questão
dos crimes que os escravos praticaram, a rede de crimes que eles desenvolveram, a rede de solidariedade que eles desenvolveram, né? Quando a gente for falar de fugas e de quilombos, é uma coisa incrível e que dá muito se entender a configuração do Brasil atual. Eu imaginava, antes de começar a pesquisar isso, para fazer esses vídeos, que a configuração do Brasil atual você entendia ela a partir do entendimento da Lei Áurea, mas não, é desde da primeira resistência escrava você entende essa configuração social do Brasil. Bom, no caso, sendo assim, eu vou pedir para que vocês me tragam casos de resistência escrava, porque obviamente eu não tenho como conhecer ou pesquisar tudo, mas eu acho extremamente importante essa troca de informação, até porque, como o nome do meu canal diz, é papo com o grilo, é uma conversa comigo, então é interessante que a gente troque informações, né? Até porque, justamente como eu estou falando, essa questão da perspectiva da existência escrava moldando o presente de hoje, então se faz necessário que a gente entenda desde casos grandiosos como o Quilombo dos Palmares, casos míticos como o Quilombo de Camugere, que quando a gente for falar sobre Camugere eu vou dizer porque que eu particularmente não acho que é um caso mítico, mas um caso grandioso e lendário, assim como Palmares. Casos lendários e desconhecidos como o Êxodo de Capivari, que é um caso que a gente vai fazer. Eu ainda vou ver se eu vou fazer só um vídeo específico, mas por enquanto eu creio que eu vou fazer um vídeo específico sobre esse caso extraordinário e desconhecido. Até casos banais do dia a dia, tipo o Joãozinho Angola que xingou o feitor José Maria, para deixar bem claro, isso é uma coisa que com certeza aconteceu várias vezes, mas eu não li nenhum documento, não li nenhum artigo, nem nada falando desse caso em específico, mas provavelmente aconteceu. E isso é, de certa forma, uma forma de resistência. Porque o que é a resistência escrava? Resistência escrava é a pessoa que está sendo colocada na condição de escravidão, que não está aceitando a escravidão. Então, a partir desse momento, a gente vai tecer comentários, eu vou contar casos sobre várias formas da resistência escrava. A gente, nesse vídeo, vai conversar com 4 específicas. A música do Paulo César Pinheiro vai servir para a última forma e, portanto, vamos colocar ela no final. Não, vou colocar ela no meio. Bom, essas 4 formas eu vou falando durante o vídeo, mas já vou falando logo as outras formas, que eu vou tentar colocar na ordem, mas eu não sei se eu tenho uma ordem de cabeça. São a negociação, deixa eu ver, os roubos, assassinatos, ofensas físicas e furtos, as fugas, e aí eu provavelmente vou fazer um vídeo depois das fugas sobre o Êxodo de Capivari, os quilombos. E aí, sobre os quilombos, eu vou contar sobre vou fazer um vídeo introdutório sobre os quilombos, colocando como primeiro, e no mesmo vídeo vou colocar o quilombo do Calunga, porque eu acho que as coisas ficam mais inteligíveis quando a gente dá exemplos, né? Esse caso, porque são casos muito diversos, né? Então a introdução dos quilombos eu vou falar o básico sobre os quilombos e vou colocar o quilombo do Calunga, por motivos que eu vou explicar no vídeo, porque que esse vai ser o primeiro. E depois, vou falar de outros quilombos, já disse quilombo de Camugere, enfim, não sei quais são os outros. Tem alguns que eu já planejei, tem outros que eu espero que vocês me tragam. Mas para fechar com chave de ouro, é claro, quilombo de Palmares, né? Afinal de contas, é o maior símbolo de resistência escrava de toda a história brasileira, né? Talvez americana, mas afinal de contas eu só sei a história do Brasil nessa questão de resistência escrava. Talvez no dia que a gente decidir que esgotou os assuntos sobre a capoeira sobre a capoeira, né? A gente fale sobre essa questão da escravidão nas Américas, mas enfim, isso é um plano para um futuro com certeza bem longínquo. Bom, e depois disso, vamos falar sobre as revoltas escravas.
Como muitas das revoltas são revoltas que têm contextos políticos e sociais por trás, a gente vai falar de todas as revoltas que eu consegui descobrir e que eu pesquisar até o ano de 1808. Aí a gente vai dar uma pausa, vamos falar sobre o contexto político-social de 1808 até 1822, né? E aí depois de... Por quê? Eu não vou contar por quê, porque isso eu vou dedicar vídeos explicando o porquê disso, mas enfim. E aí vou colocar em meio ao período de 1808 e 1822 revoltas, depois entre 1822 até a parte que a gente for falar de abolição, vou colocar mais revoltas, enfim, essa é a ideia, né? Bom, não garanto que vai ficar nesse modelo bonitinho, até porque eu disse, como disse, os primeiros pode ser que esteja fora de ordem porque eu não tenho de cor, e depois, e além disso, pode ser que eu decida mudar no meio do caminho, por enquanto tá assim. Bom, então vamos lá começar a falar sobre a resistência, a primeira resistência escrava. Vou colocar aqui a música de fundo que vocês pediram para eu ficar colocando, que eu tinha esquecido de colocar. Fala aí se o volume está bom. Bom, a primeira delas, alguns consideram uma forma de resistência. Eu particularmente não... tem lógica o porquê de se considerar como uma forma de resistência, mas não vejo como uma forma de resistência. Eu vejo muito mais como uma infeliz consequência da escravidão. Ela é o banzo. Bom, banzo é citado em algumas músicas de capoeira, mas como vocês vão perceber pelas músicas que eu vou colocar aqui durante esses vídeos, a maior parte é sobre coisas épicas e gloriosas, tipo o Quilombo dos Palmares, o Quilombo de Camugere, né? Geral é nesse sentido as revoltas, né? Sempre em torno dos quilombos, que aí vai ter uma coisa que eu vou falar quando a gente estiver conversando de quilombo para tentar justificar isso. Obviamente, não é possível ser, eu não posso comprovar, mas é uma hipótese minha, né? Que eu vou compartilhar porque eu quero compartilhar. Bom, então, o banzo, ele é mencionado em algumas músicas de capoeira. Eu já chamei aqui de calundu porque tem uma música do mestre Boa Voz que não sei qual é o nome da música não. Aliás, eu não lembro, saber eu sei, eu só não tô lembrando. Mas é uma que ele canta: eu quero ver dendê, eu quero ver dendê. Na roda de bamba eu quero ver dendê. Agibá, Aduni, Nagos, Malezobás, tatasquiado P, porque eu quero ver dendê, quero ver dendê. Aí ele vai falando um monte de coisa, em algum momento ele fala uma coisa, deixa eu lembrar que era, acho que tem fome, faz a G1, tá triste, é de calundu, dinheiro me dê, porque eu quero ver dendê. Uma música que eu gosto bastante, porque usa palavras de Yorubá, enfim, né? Eu acho que é Yorubá pelo menos. E, bom, ele menciona aí calundu, aí ficou na minha mente calundu. Calundu, pra quem não sabe, eu fui pesquisar, se é usado, não é o termo mais utilizado, né? O termo mais utilizado é banzo mesmo. Calundu, na verdade, quando eu fui pesquisar, quando eu escrevi calundu, eu achei estranho, né? Porque calundu, se você for pesquisar, você vai ver que é tipo meio que uma espécie de primórdios do candomblé, né? Podemos dizer assim, que é um sincretismo da religião praticada pelos povos banto com a religião católica. Já expliquei aqui sobre sincretismo, não vou explicar de novo. Apesar de que sincretismo é uma coisa que eu vou citar antes do final do vídeo novamente. E o que acontece? Isso é o calundu. E por que se chama calundu? Calundu se refere à pessoa que está recebendo o espírito, né? E por que ele chamou de tá triste de calundu? Provavelmente
começou-se a ser usado num sinônimo para o banzo, né? Ou foi usado em algum canto específico, muito possivelmente eu creio que na Bahia, pelos termos que a música vai dizendo, enfim, né? E pelas outras músicas que o Boa Voz canta, né? Que utiliza muito mais termos em Urubá, né? Apesar de que, se eu não me engano, no CD que ele canta essa música, começa com uma homenagem a Angola, e que provavelmente então deve estar em banto, mas eu não sei, principalmente porque eu nunca consegui encontrar a letra. Eu não sei porquê, né? Inclusive nos sites do Abadá não tem a letra da homenagem a Angola. Eu acho um absurdo, eu acho que devia ser colocado lá. Principalmente para pessoas que nem eu, que querem saber o que está dizendo. Bom, enfim, o fato é que Calundu muito provavelmente então deveria ser usado como uma palavra, se não para um sinônimo de banzo, pelo menos no sentido de mau humor, porque esse é um dos sentidos que ficou, mas essa palavra já caiu em desuso. Porque, pelo que eu li, quando a pessoa incorporava o espírito, esse espírito geralmente ficava com feições e comportamentos muito grosseiros, né? Quando uma pessoa fica mal-humorada. Bom, mas e o banzo? O banzo quer dizer, vem de, acho que fala mimbanzo ou só banzo mesmo. Eu sei que se escreve banzo com um M na frente. Como eu não falo banto, algum dia eu vou falar, sabe? Porque eu acho que todo brasileiro devia falar 4 línguas: português, tupi, iorubá e banto. Tupi, porque afinal de contas a gente devia falar pelo menos uma língua indígena, né? E no caso eu penso no tupi, porque o tupi é a língua lá da costa. Viva Policarpo Quaresma, o primeiro a pensar nisso. Pena que ele teve um triste fim. O banto, porque foi o maior, a etnia banto foi a mais trazida para o Brasil. Eu já falei isso quando eu falei sobre os povos bantos. E o Iorubá é um dos povos que mais influenciou a cultura brasileira, né? É uma das coisas que eu acho que eu também já disse aqui, inclusive acho que já justifiquei que isso nos vídeos lá sobre os povos africanos. E no caso, o português, esqueci de falar, o esperanto, que eu acho que devia ser a língua universal e não o inglês. Por várias razões que não importam. Bom, enfim, o importante é que banzo quer dizer aldeia. E por que aldeia? Então vamos primeiro entender o que é esse banzo, afinal de contas, né? Para entender qual o sentido de ser aldeia. Banzo também é chamada de... era a nostalgia dos escravos. Nostalgia era era o nome de uma doença lá, como era dado, se eu não me engano, na Suíça. Então o mal del corazón na Espanha. Ainda tinha um nome em francês e um nome em português que eu não me toquei em anotar e acabei não lembrando, então não vou falar. Mas o que é? É uma depressão causada pela saudade do lar, né? Saudade da aldeia, no caso dos escravos. Ela, curiosamente, não dava só nos africanos, ela dava principalmente nos escravos que acabavam de chegar da África, mas ela também dava nos escravos indígenas. Não sei se dava nos escravos brasileiros. Se desse, né, eu creio que seja uma pequena porcentagem, porque não havia uma questão da saudade do lar, porque o lar dele era ali mesmo, ele nasceu ali. E curiosamente, na verdade, só para dizer do preconceito da época, os trabalhos sobre o banzo, enfim, né, diziam que os indígenas, eles sofriam menos com o banzo porque era um povo mais frio do que o povo africano, que era muito passional, né? Eu acho que é uma simples falta de reflexão do fato de que enquanto que o indígena ele estava a quilômetros de distância da local de origem dele, às vezes, né, no máximo, o africano tinha um oceano inteiro de distância, ou seja, ele com certeza era o que não tinha esperança de voltar, né? E
aproveitando para falar do preconceito da época, uma coisa que eu esqueci que eu queria mencionar no começo é uma frase registrada, né, escrita, de um relato do Jaime Rodrigues, de 1840, falando sobre... vou ler aqui. A situação era grave, ou como disse o juiz, perturbava a ordem e a subordinação que deve reinar entre semelhante gente. Ele falou isso, falando de um caso, deixa eu ver aqui a data, de 1849. Sabe que caso era esse? Das pessoas que trabalhavam lá na fábrica São João do Ipanema e que estavam querendo a liberdade. Escravos? Não, africanos livres. É isso que eu acho mais maravilhoso. Olha o que ele disse, eu vou ler de novo. A situação era grave, ou como disse o juiz, perturbava a ordem e a subordinação que deve reinar entre semelhante gente. Entenda a gente não como escravos, mas como africanos livres que estavam querendo a liberdade. Olha que maravilhoso, né? Os africanos livres estavam querendo a liberdade e eles estavam sendo insubordinados e perturbando a ordem, né? Esse povo só arranja confusão, olha. E só vai arranjar mais até o final do vídeo, isso eu lhe garanto, né? Bom, o que acontece? O banzo, então, é uma depressão causada pela saudade do lar. E a gente vai agora entrar numa outra parte, porque o banzo levava à morte de inúmeros escravos. Não vou dizer todos os que desenvolviam essa doença psicológica, mas, se não todos, a maioria, né? Porque eles paravam de se alimentar, eles iam definhando até morrer, ou então cometiam suicídio. Às vezes paravam de se alimentar e cometiam suicídio. Na verdade, os índices de suicídio entre os escravos, acredita-se que era de 2 a 3 vezes maior do que entre os homens livres. O suicídio também é considerado uma forma de resistência, né? Assim como o banzo, eu já vou explicar o porquê. Bom, no caso, essa questão do suicídio é uma questão, esse dado, na verdade, é um dado assim que não é um número exato, é uma estimativa bem estimada mesmo, sabe? Porque primeiro a gente tem que levar em consideração que nem todo registro de escravos mortos, não havia um registro de escravos mortos assim em todo o território nacional. Haviam senhores que matavam seus escravos com medo da opinião pública, de um sermão da igreja, às vezes até de uma excomunhão, como o caso daquele desgraçado que eu falei aqui, acho que mestre do campo, no vídeo sobre as torturas que os escravos sofriam, né? Aquele ali tinha que ser excomunhado mesmo, e se os católicos tiverem certo, ele tem que queimar no inferno mesmo. Digo isso não porque sou uma pessoa má, não porque desejo mal para os outros, mas porque o cara era um desgraçado mesmo e eu acho que toda pessoa decente vai concordar comigo. E se não concordar comigo, é uma pessoa indecente, porque achar que as torturas que ele praticava com os escravos estavam justas, saiba que a igreja condenava ele, né? A igreja que, inclusive, defendia a escravidão, condenava atitudes como a daquele desgraçado. Enfim, o que acontece? Então havia muito dessa questão da opinião pública, porque como eu já disse aqui, as pessoas que não são artistas ligam para a opinião dos outros, né? Nós artistas somos uma raça superior e não temos problema com isso. Bom, então, e além do mais, o Rui Barbosa ele teve aquela brilhante ideia de queimar os arquivos da escravidão para facilitar o trabalho dos historiadores do futuro, né? É um cara assim maravilhoso que deve ser respeitado, né? Afinal de contas, pra que ficar com um passado tão sombrio? É só queimar tudo, né? Bom, enfim. Então, é um dado bem estimado, mas que não significa que não fosse grande mesmo. Era uma quantidade de suicídio entre os escravos era mesmo muito grande,
né? E no caso onde nos lugares que eu encontrei esse dado, não estava dizendo, né? Geralmente eram dissertações, né? Um livro que era uma união para deixar popularizado 2 dissertações diferentes, que agora eu não estou lembrando o nome do livro. Eu vou dizer na próxima semana aqui se eu me lembrar de dizer. Bom, exceto que vocês querem que eu diga agora, que aí é só olhar no meio dos livros que eu tenho que eu vou e procuro. Bom, o fato é o seguinte: o suicídio entre os escravos era muito alto. E por que é considerado então uma forma de resistência? Primeiro, tem 2 razões. A primeira, não que vai ser falando do banzo como uma resistência também, eu não considero como uma forma de resistência, eu considero como uma consequência. A segunda, aí dá para considerar como, eu considero de certa forma como uma forma de resistência e vou explicar o porquê. Bom, o que acontece? O fato dos escravos estarem com banzo em muita quantidade, né, interessou aos pesquisadores, começaram a estudar, fazerem publicações, até porque era de interesse dos senhores de escravos que eles pelo menos amenizassem essa doença para evitar as perdas, obviamente não porque eram bonzinhos, mas porque o quanto mais escravos perdem, menos dinheiro fazem e mais dinheiro gastam, né? Então, o que acontece? E aí com isso, começou a ser divulgado e isso ajudou numa formação de do sentimento abolicionista, né? Que culminaria na assinatura da Lei Áurea. Então, por isso, alguns consideram como uma forma de resistência indireta. Agora, o suicídio como uma forma de resistência, como uma forma de resistência que eu considero, né? São casos em que escravos se matavam por se recusar a aceitar aquele regime, né? Não por uma consequência de uma doença. Como, por exemplo, me parece ser o caso da Dandara, que é uma personagem que a gente vai conversar quando a gente for falar sobre o Quilombo dos Palmares. Ou então, nesse caso, vou avisar, alerta de spoilers do livro O Curtiço. Por favor, todos aqueles que não leram O Curtiço, dê uma pausa até eu dar um joinha aqui avisando que eu já terminei o meu spoiler. Aqueles que leram, escutem para relembrar. É o seguinte, e aqueles que não leram vão ler depois desse vídeo, tá? A escrava Bertoleza, né? Não sei se vocês que leram Curtiço lembram, ela quando no final do Curtiço ela estava lá descamando peixe e aí o João Romão, aquele traíra dos caras miserável, chegou com 2 soldados afirmando que não sabia que aquela era escrava, que ela tinha chegado dizendo que era livre e por isso contratou ela, aquele miserável. E aí ela entendeu, e aí quando ela viu os soldados com o filho do patrão dela, ela entendeu que o João Romão que ela nunca tinha sido livre, que o João Romão tinha comprado uma carta de alforria falsa e que nunca tinha se dado o trabalho de comprar a alforria dela, mesmo depois de enriquecer, e agora ela era inútil. E por isso ele precisava se livrar dela, né? Porque estava atrapalhando os planos dele com o outro cara que agora eu não lembro o nome, né? E aí ela abriu a barriga e se matou porque ela se recusava a voltar a ser escrava, né? O que acontece? Vamos, sei lá, joinha já podem voltar. Agora vamos falar de uma outra. Vamos sair dessas revoltas assim mais tristes, né? Vamos para as revoltas mais felizes e as revoltas e a forma de resistência que eu mais gosto nesse período para estes 2 vídeos. Angola,
só se fosse um vento grande. Nesse mundo, camará, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar, São Bento Grande. No caso, quando ele começa a falar é de Angola, fica claro que não é nem mesmo o santo, é o toque do berimbau mesmo. O capoeirista só deve obedecer o berimbau. Vou justificar essa tese deve respeitar somente o mestre e obedecer somente o berimbau. Vou justificar essa tese quando a gente for falar da última forma de resistência. E aí eu vou interpretar essa música maravilhosamente cantada, composta e tocada, né? Que, como eu já disse, é uma música que eu amo. Na verdade, do CD Capoeira de Besouro, essa é a música que eu mais gosto. Bom, vamos então falar agora de sabotagem. Por quê? Porque a sabotagem é a prática mais legal da resistência escrava. Eu tenho certeza absoluta que se eu fosse escravo nesse período horroroso, eu com certeza não iria ser aquele escravo que existe apenas para sabotar. Porque eu tenho certeza que não existe nada mais maravilhoso do que você causar a ruína daquele desgraçado que está te chicoteando, não é? Não deve ser muito boa essa sensação? Então assim, eu tenho certeza que eu existiria apenas para sabotar ali. E a sabotagem era uma coisa muito real, muito presente e muito perigosa, né? O tanto que ela muito influenciou na questão das negociações. Porque afinal de contas, me diga, o que é mais fácil do que você acender só aquela faísquinha no meio do canavial, né? Ou então pegar e colocar um pouco de limão no meio da produção no meio do açúcar que está sendo produzido, ou quebrar os dentes da moeda, né? Me diga, o que é mais fácil, mais divertido do que isso? Então assim, como uma sabotagem, você podia destruir uma safra inteira, o que eu acho maravilhoso. E agora vamos falar da próxima, a vadiagem. Eu adoro isso, dos vadios e capoeiras. Assim era o título, se eu não me engano, era o título do capítulo, né? Dos vadios e capoeiras, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Porque, afinal de contas, capoeirista tem que ser tudo vadio. Essa é a minha tese. Capoeirista tem que ser tudo vadio. Eu vou te explicar por quê. Sabe o que é um vadio? O vadio é aquele elemento miserável que só existe para atrapalhar. O vadio é aquele exemplo que você não deve seguir. É o exemplo do que não deve ser feito. É aquele mau elemento, é aquele vírus, o câncer da sociedade, é a razão de todas as crises. É ao contrário daquele nobre e grandioso trabalhador, aquele trabalhador que move e constrói o país, aquele trabalhador que todos devemos ser, sabe? E assim, você sabe, né, que que a gente está nesse maravilhoso sistema capitalista, nesse sistema onde você, para ser rico, basta você querer. Quer dizer, todo mundo aqui que começa pobre morre rico, né? Só morre pobre quem é esses vadios miseráveis, né? O tanto que no Brasil a gente nem tem favela, né? Eu tô aqui na minha mansão. Não, pera, eu não tô na minha mansão, sou apenas um estudante no meio de uma quarentena, não trabalho ainda, mas quando eu trabalho eu tenho certeza que eu vou ter a minha mansão, né? Afinal de contas, estamos num país onde só é pobre quem quer, onde é extremamente distribuída a renda, onde quase não tem favela, né? Pera,
Não, eu acho que eu tô falando do país errado. Não, na verdade eu tô falando do que o capitalismo diz. Na verdade, você quer saber a realidade? Para você ser rico, você precisa ter um monte de milhares e milhões de pessoas pobres mesmo para trabalhar para você e te dar dinheiro, sabe? Tem que ser aquele trabalhador alienado que vai acreditar nessa história da carochinha, sabe? Então assim, e o vadio, você tem que ter o vadio para o capitalismo funcionar, para ser o cara que o seu trabalhador, que esse seu nobre trabalhador não é para seguir, entendeu? Aí por isso que a minha tese é de que todo capoeirista tem que ser vadio. Porque capoeirista tem que ser o cara que luta pela igualdade, que luta pela liberdade, né? Essa é a ideia da capoeira desde que ela existiu. Então eu acho que todo capoeirista devia ser vadio. Todo capoeirista tem que ser como o avô desse aqui. Eu vou ler aqui a letra porque não tenho na cabeça. Meu avô já foi escravo, mas viveu com valentia, descumpria a ordem dada. Agitava a escravaria, vergalhão, corrente e tronco, era quase todo dia. Quanto mais ele apanhava, menos ele obedecia. Esse tem que ser o capoeira. E isso era o vadio, o escravo vadio. Porque o vadio, obviamente, o escravo não podia ser o vadio, porque você tinha que considerar o escravo como o cara que está fazendo tudo. Então o escravo não era associado com vadiagem, né? Exceto em casos como meu avô esse maravilhoso avô e os capoeiristas, né? E os casos que eu vou comentar aqui. Na verdade, essa questão da vadiagem, para provar novamente meu ponto, os índios inicialmente eram escravizados, e aí quando começou a se trocar pela mão de obra escrava africana, os índios passaram a ser os vadios. Afinal de contas eles existem, não produzem nada, né? Não acumulam nada, é tudo vadio. O índio é tudo vadio também, tá? Pra deixar bem claro, o índio é tudo vadio. Esses vírus aí, sabe, que destroem a sociedade capitalista, uma sociedade igualitária, não, pera, desculpa, a sociedade desigualitária, né? Essa sociedade não tão maravilhosa que é o capitalismo. E aí os escravos africanos então passaram a ser os trabalhadores, essa imagem que era para ser o trabalhador nobre, tirando esses maus elementos de novo, atrapalhando tudo. E aí depois vem a abolição da escravatura. E aí os escravos, que agora não são mais escravos, são cidadãos libertos, passam a ser os vadios. Olha que coisa maravilhosa. Deixou de ser escravo, passou a ser vadio. Agora o trabalhador nobre ali é o imigrante. O imigrante é o trabalhador nobre. O imigrante vai ser a mão que construiu o país. O resto, esses índios, esses negros, esses africanos, esses mulatos, é tudo um bando de vagabundo vadio. Não fez nada, só existe para atrapalhar nós da alta sociedade, né? Só existe para arranjar confusão e não fazer nada e ainda querer cobrar. Agora, agora para deixar bem claro, gente, eu acho que vocês perceberam que eu sou totalmente contra e provavelmente nunca serei a favor deste maldito regime capitalista, né? Mas para deixar bem claro, eu não sou comunista, porque eu acho que uma coisa muito idiota é você seguir uma ideia, acreditar numa ideia, apoiar uma ideia, lutar por uma ideia que você não conhece. Então, como eu não li a ideologia alemã, não li o Capital, não li o Manifesto Comunista, eu não sou comunista. Isso tudo que eu tô falando, se você que acha que eu sou um desses vadios, por favor, eu já vou agradecendo o elogio, e que eu estou errado, por favor, me diga todos os casos de pessoas que começaram pobres e terminaram a vida ricas. E eu vou te dizer todos os casos que eu consigo pensar de pessoas que começaram a vida pobres e morreram ainda mais pobres, tá bom? Para deixar bem claro. E vamos ver quem ganha a discussão. Bom, se você ganhar, você me convence, aí retira o provavelmente nunca. Mas como eu duvido, vai continuar meu provavelmente nunca. Mas, sendo eu uma pessoa que
ouço muita coisa e penso sobre muita coisa, baseado em tudo que eu ouvi sobre o comunismo. Sinceramente, eu acho que é um sistema muito melhor que o capitalismo um dia já vai ser, porque ele não tem, porque até agora ele não foi, eu acredito que se ele tem como ser melhor, ele ainda não conseguiu, né? Mas eu não vou apoiar o comunismo se eu não li. Por isso eu decidi comprar o Capital e o Manifesto Comunista, porque a ideologia alemã já tinha, depois que eu terminar de ler A Origem das Espécies, que eu já estou no último capítulo, eu vou ler esses 3 e aí eu vou poder me tornar um comunista. Se não, aí nesse caso eu vou desenvolver minha própria tese de como vai ser, como o regime político, social e econômico para a sociedade perfeita, e quando eu terminar minha faculdade de Arqueologia, minha faculdade de História, faço uma de Filosofia e publico com minha ideia. Que claramente vai ser primeiramente divulgada para todos aqui, porque afinal de contas vocês estão eu penso que vocês estão em busca de conhecimento, portanto vocês devem ser as primeiras pessoas a saberem a minha tese. Bom, mas enfim, coisas para o futuro. Provavelmente começando daqui umas 2 semanas. Bom, então vamos lá, vamos citar então os casos de vadiagem entre os escravos, né? Bom, para começar, não tenho muitos casos, né? Não achei muitos casos. Eu só vadiagem, na verdade, e até porque eu nem vou falar muito de vadiagem. A gente vai falar de vadiagem mesmo quando a gente libertar os escravos. Aí a gente vai começar a vadiagem, né? Porque afinal de contas, agora que o negro vai virar vadio, todo negro vai virar vadio, todo mulato vai virar vadio, todo favelado já era vadio. Na verdade, nem era favelado, era pobre mesmo que morava nos cortiços, ainda não era favela. Favela vai começar a existir mesmo com esse termo favela só depois da Guerra de Canudos, que é uma história extremamente interessante. Se você quiser saber, talvez eu pare para contar, mas tem um vídeo do Eduardo Bueno que se chama, acho que é A Primeira Favela, e que ele conta essa história. Bom, enfim, então a gente vai discutir mais isso, vai discutir também a relação da capoeira, vai discutir mais a fundo a relação da capoeira com os vadios, a vadiagem, porque dos vadios e capoeiras, né? Bom, então vamos falar os casos, eu vou ler aqui os nomes, porque eu, obviamente, não sei os nomes. No caso, eu não vou interpretar a música, porque eu acho que a música é, por si só, bem clara, né? Se trata de alguém que aprendeu com a avó que não devemos obedecer os outros, devemos ser rebeldes, devemos lutar pela igualdade, pela liberdade, e que aprendeu que esse mundo não tem dono, e que ele aprendeu com quem sabia. Se esse mundo dono tivesse, nele o mundo dono moraria. Como esse mundo sem dono não aceita hierarquia, eu não mando no mundo e nem no meu vai ter chefia, né? Bom, enfim, mas claro que isso eu não imagino como. Deixa eu ver aqui, para começar, vamos deixando bem claro, essa questão da vadiagem, apesar de ser essencial para a existência do sistema capitalista e também essencial para a continuação do regime escravo, as pessoas em geral tinham muito medo de que a vadiagem contaminasse os outros escravos, porque, como eu disse, isso é o câncer do capitalismo, né? O câncer que deve ser eliminado, né? Bom, isso na verdade é comprovado pela correspondência, deixa eu ver de quem, Manuel Martins Couto dos Reis, que era o administrador da fazenda de Santa Cruz, que escreveu em 1796 para o rei que ele temia que tinha um grupo de vadios que, eu vou ler aqui as exatas palavras, se furtavam a qualquer tipo de tarefa que lhes fosse outorgado. E no caso ele temia bastante que isso contaminasse os outros escravos. Agora, o caso mesmo falando de um caso específico com princípio, meio e fim, né? É o caso do escravo chamado Sebastiano. Era uma vez um escravo chamado Sebastiano de uma fazenda, né, com um nobre fazendeiro, obviamente um fazendeiro muito justo, muito humano, né? Eles quase não tinham escravos, só tinham Sebastiano mesmo, né? Afinal de contas, precisava os escravos que ele tinha porque ele precisava civilizá-los, né?
como sempre, como é que se chama? Esse privilégio e dever do homem branco, né, gente? Tão importante para a sociedade. O que acontece? O Sebastiano, ele era pedreiro, era um escravo especializado. Só que um dia ele perdeu a vontade de trabalhar, sabe? Aí ele teria que ser castigado, afinal de contas. Virou um vadio. Não pode ser vadio. Não pode ser vadio. Ainda mais um escravo especializado. Imagina só um escravo tão caro virando um vadio. Que absurdo. Então foi espancado durante um mês. E vocês podem não acreditar, mas não teve jeito, Sebastiano continuava vadio. Vocês acreditam nesse absurdo? O cara tentando na maior boa vontade humanizar e civilizar o Sebastiano e o Sebastiano não querendo. Olha que absurdo, gente. E aí, teve que ser vendido, afinal de contas, desse jeito não dá, ia acabar morrendo vadio, ia perder dinheiro. Então, eu não sei se o Sebastiano foi vendido. Viva Sebastiano, viva todos os vadios. Eu não sei também se ele foi vendido, não sei se foi bom para o Sebastiano, porque se ele queria se livrar do Senhor, tem 50% de chance. Bom, gente, deu uma pausa aqui. Eu não sei em que parte parou, então eu vou parar na parte que eu acho que parou. Porque sabe aquele negócio do Google que fica ouvindo as conversas e aí ele ficou ouvindo para colocar para pesquisa, então aí aconteceu isso aqui, tá? O Google fica espionando a gente, essa é a prova, todo mundo está presente, todo mundo pode comprovar que eu não estou ficando louco, eu não chamei o Google e ele apareceu aqui. Bom, o fato é que aí o Sebastiano, eu não sei se ele foi vendido, ainda eu encontrei dizendo desse caso, não falou se ele foi vendido, só falou que o Senhor decidiu botar o mais rápido possível ele para vender. Se ele queria se livrar do Senhor, tem 50% de chance dele ter se dado bem nisso, porque sempre tem a chance de ter ido parar com alguém igual ou pior, né? Bom, então, para terminar esse vídeo, eu não sei se esse Sebastiano foi vendido, mas é provável que tenha sido vendido. No caso, né, não sei se no local em que eu li, né, nos locais em que eu li esse caso, porque é do livro, eu tenho quase certeza que está no livro que eu agora não estou conseguindo lembrar o nome, que eu, na verdade, quando eu leio um livro, às vezes eu nem paro para ver o nome, só pego e leio o livro e não esqueço de ver o nome, né, às vezes isso acontece, mas porque afinal de contas eu quero ler o conteúdo do livro, então eu esqueço de ler o título, mas não tem problema, ou então esqueço de guardar o título. Mas próxima semana eu trago aqui o título para vocês ficarem sabendo. O fato é que eu no local em que estava escrito, nos locais em que estava escrito, não disse se o Sebastiano foi vendido ou não, mas enfim. Para terminar esse vídeo, eu quero dizer que esse vídeo estará em poucos minutos no YouTube, né? Porque eu vou terminar e já vou colocar no YouTube. E por fim, viva os vadios, viva a capoeira, viva Sebastiano e todos os outros como ele, e que todos sejamos vadios e maldito seja o capitalismo. Pronto, é assim que eu quero terminar meu vídeo. Até a próxima semana.